Boa noite, queridos irmãos. Começa uma nova fase desse nosso desafio agora na igreja. E diante do decreto do lockdown que nós estamos vivendo, pelo menos pelos próximos 10 dias, nós não poderemos mais continuar realizando o culto na nossa igreja. Mas não significa que nós não vamos realizar o culto, que a obra do Senhor não vai prosseguir. Porque, como bem o pastor disse, no nosso culto sábado, a obra do Senhor continua e nós estamos alegres de estar aqui juntos com você mais uma vez. Vamos orar iniciando esse culto. Se prepare, pegue a sua Bíblia, venha, vá para a sala, ligue a sua televisão, ligue o seu computador e esteja conosco. Nós estamos aqui, vocês estão aí, juntos nós estamos em um só espírito para juntos cultuar o Senhor, cada um no seu lugar, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia, obrigado por essa oportunidade, obrigado pelo privilégio, Senhor, de podermos estar junto como irmãos, mesmo distantes, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para louvar o Teu nome, para colocarmos diante de Ti nossos pedidos, nossas orações, nossos agradecimentos, Senhor. Muito obrigado, porque até aqui Tu tem sustentado a obra da nossa igreja, tem sustentado a obra do Ministério Atitude, da juventude da nossa igreja. Somos gratos a Ti por isso, Senhor. Nos abençoa, tem misericórdia de nós e que nós continuemos, Senhor, cada vez mais avançando na obra, na graça e no nosso conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, o Senhor e Rei, o seu amor é eterno, porque Ele é bom, tudo está em suas mãos, o seu amor é eterno. Cantai, louvai, com braços fortes e mãos de poder, o seu amor é eterno, trouxe pra nós um novo renascer, o seu amor é eterno. Cantai, louvai, cantai, louvai. Fiel será pra sempre, poder sempre terá, ao nosso lado estará pra sempre, e sempre, pra sempre. Do alvorecer ao pôr do sol, o seu amor é eterno, a sua graça nunca nos deixará, o seu amor é eterno. Cantai, louvai, cantai, louvai. Fiel será pra sempre, poder sempre terá, ao nosso lado estará pra sempre, e sempre. Fiel será pra sempre, poder sempre terá, ao nosso lado estará pra sempre, e sempre, pra sempre.
seu amor eterno, o seu amor eterno, o seu amor eterno, o seu amor eterno. Cantai, louvai, cantai, louvai. Fiel será pra sempre, poder sempre terá. Ao nosso lado estará pra sempre e sempre. Fiel será pra sempre, poder sempre terá. Ao nosso lado estará pra sempre e sempre, pra sempre. Oi gente, eu me chamo Maíra e faço parte do Núcleo de Integração da PIB do Pará. Se você é visitante, nunca participou de um culto presencial na PIB e essa é a sua primeira live, deixe seu número de telefone aqui embaixo que a integração vai estar entrando em contato com você. A integração é o canal que integra os visitantes na PIB. Então, se você está precisando de uma palavra de aconchego, a gente pode te direcionar ao pastor ou qualquer outra pessoa que possa te auxiliar nesse momento difícil. Nós da PIB do Pará estamos juntos nessa quarentena. Boa noite, amados irmãos. Eu sou o Helder. Eu sou a Carla. Nós somos do Núcleo de Oração. Nós estamos aqui para mais um momento de oração. Lembrando que nós do Núcleo de Oração estamos orando por você. Então coloque aí nos comentários, no YouTube, procure nas redes sociais do Ministério Atitude. Se quiser mandar por direct seu pedido de oração, mande seu pedido de oração que a gente vai estar ali orando pela sua vida, da sua família. Nós já temos feito isso com diversos irmãos. Hoje, no nosso momento de oração, nós vamos meditar no texto de Romanos 12, a partir do versículo 12 até o 15, que diz assim: Alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Nesse texto nós aprendemos a passar por dificuldades e confiar no Senhor e não parar de orar. Devemos também chorar com os que choram e quando vemos um irmão que está passando por necessidade, por alguma dificuldade, a gente precisa ajudá-lo. Em 1 Coríntios 12, 24 e 26, depois você pode ler aí na sua casa, diz que nós somos um corpo e que não temos divisão, mas devemos nos preocupar uns com os outros de forma igual. De maneira que, se um membro padece, todos os membros vão padecer também. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Haverá um tempo em que um membro vai padecer e outro tempo haverá que ele vai ser honrado. Vamos nos alegrar e vamos sofrer juntos. Estamos passando por um momento muito difícil, irmãos, em que nós precisamos orar uns pelos outros, nos preocupar uns com os outros. E a gente está vivendo num mundo em que tem muitas incertezas, em que a gente está vivendo muitas ansiedades, em que as pessoas não entendem como vai ser o dia de amanhã. E nós temos irmãos da nossa igreja que precisam do nosso apoio espiritual, não só apoio espiritual, mas do nosso apoio também de ajudar. Existem irmãos que estão desempregados, irmãos que estão passando não só por necessidades de doenças, mas também crises de ansiedade, preocupados dentro de casa, como vai ser o amanhã. A pergunta que fica é: você tem se preocupado com esses irmãos? Você tem se preocupado além da sua família, do seu ambiente familiar?
Às vezes nós somos muito egoístas, a gente olha só para dentro das nossas casas o que está acontecendo e nos esquecemos que somos corpo, somos igreja e nós precisamos chorar nesse momento com os que estão chorando. É o momento de chorarmos, mas também de confiarmos no Senhor, que a nossa fé esteja inabalada nele, sabendo que ele é soberano sobre todas as coisas e que mesmo nas dificuldades ele nos alegra, ele tem poder para fazer muito mais, muito além do que imaginamos e fazer a sua perfeita vontade. Então, que a gente possa hoje orar, nosso pedido de oração é que sejamos unidos em um só espírito, em um só corpo, sem qualquer falsidade, mas com empatia e amor verdadeiro uns pelos outros. E que vamos orar para que a nossa fé não se abale, mas para que a gente tenha ela sempre confiando em um Deus que está preocupado também, que não está a par das nossas necessidades, mas tem olhado para o nosso coração e tudo que a gente tem sentido. Então, amados irmãos, vamos orar nesse momento, pedindo para que o Senhor coloque esse amor pelo nosso próximo. Aí na sua casa, se reúna com a sua família. Nesse momento, vamos orar ao Senhor para que Ele possa estar cuidando dos nossos amigos e familiares. Pai, muito obrigado, Deus, por mais esse culto que o Senhor está nos dando o privilégio de fazer, mesmo de forma diferente nesse momento, mas é muito bom, Pai, podermos estar unidos em espírito com os nossos irmãos. Senhor Deus, nós clamamos hoje para Ti, Senhor, que o Senhor coloque esse desejo no nosso coração de amar o nosso próximo, Pai. Por favor, Deus, nos ensina a amar o nosso próximo, a orar pelo nosso próximo, a sentir a dor, Senhor, daquele nosso amigo que perdeu um familiar. Que a gente possa estar orando, Senhor, como igreja, sendo um apoio emocional, Senhor, nesse momento tão difícil, Pai. Senhor Deus, que a gente possa estar de mãos dadas com os nossos irmãos que estão passando por dificuldades financeiras nesse momento e que nós, como corpo de Cristo, possamos ser sustento para eles, Deus. Nos dá essa unidade, Senhor. Nos ajuda a ser um na tristeza e na alegria, Senhor. Nos ajuda a ser um para passar por esses momentos tão difíceis, Pai. Senhor, cuida, Senhor, de cada membro da nossa igreja, de cada pessoa, Senhor, dos seus familiares, Pai, para que nós possamos juntos enfrentar esse momento. Restaura a saúde, Senhor, dos nossos irmãos que estão no hospital, Senhor. Que o Senhor possa resguardar eles, que eles possam voltar para as suas casas o mais rápido possível, possam voltar bem para as suas casas, Deus. Também pedimos, Pai, pelas famílias enlutadas nesse momento, Senhor Deus. Ser com eles, cuida deles, Pai, que o Senhor possa, Deus, estar consolando aquele coração, Pai. Mostrando que o Senhor é a esperança, Deus, a única esperança que nós temos. Senhor Deus, cuida dos nossos entes queridos, abençoa a vida deles. E que as nossas ações parem de estar somente no âmbito do pensamento, mas que nós possamos agir, Senhor, em prol dos nossos irmãos. Ir de encontro com as necessidades deles, Pai. Cuida de nós e nos ajuda nesse momento. É o que eu te peço, te agradeço. Em nome do Filho amado Jesus. Amém. Amém. Não esquece de mandar os pedidos de oração. Estamos orando por vocês. Deus abençoe. Deus abençoe e até a próxima. Tchau. Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos
Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito e verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meus irmãos, tudo bem? Nessa noite eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra sobre esse novo momento que nós estamos vivendo. Eu sei que eu comecei há 2 sábados atrás uma série em Gálatas. Hoje nós vamos dar uma pequena pausa na nossa série e eu queria que nós considerássemos outra porção das Escrituras para que juntos pudéssemos compartilhar a palavra do Senhor, tá bom? Hoje, meus irmãos, começa um novo desafio. Os cultos, vocês devem estar percebendo, eles vão ser feitos de forma diferente. Cada um vai fazer uma parte do culto, cada irmão, cada servo vai fazer uma parte do culto no seu lar e nós vamos estar com vocês nos mesmos horários, sábado às 19 horas e assim como os demais cultos da nossa igreja. Confesso, meus irmãos, que o desafio só aumenta, né? Pode parecer mais fácil e melhor, mas eu queria dizer que não é bem assim. É difícil eu estar na sala da minha casa, mas eu sei que vocês estão aí comigo e que juntos nós vamos continuar sábado após sábado até quando aprouver o Senhor nós voltarmos para a nossa igreja. Dito isso, vamos refletir sobre um texto que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 3 e 7. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Timóteo, pega a sua Bíblia, deixa eu abrir a minha aqui, né? Pega a sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que eu acabo de dizer, porque o Senhor te dará a compreensão de todas as coisas. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado porque tu te revelas, Senhor, para nós, para que nós possamos caminhar e avançar na nossa vida de dedicação a Ti, Senhor. Abençoa cada um que esteja no seu lar,
que a Tua palavra toque e transforme o nosso coração, Senhor. Não por mim, mas pela Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a segunda carta de Paulo a Timóteo, ela é uma carta escrita, logicamente, por Paulo para um jovem pastor chamado Timóteo. O propósito das cartas de Paulo a Timóteo, tanto a primeira como a segunda, é principalmente encorajar aquele jovem discípulo de Paulo, que era Timóteo, a suportar as dificuldades que a igreja enfrentava com perseverança e santidade. Timóteo era pastor na cidade de Éfeso, depois que Paulo teve que partir. Para estimular aquele jovem Timóteo, aquele jovem pastor, Paulo escreveu a primeira carta aos Timóteos, mas agora nós estamos na segunda carta. E a segunda carta, meus irmãos, tem um contexto interessante. Durante o verão de 64 d.C., houve um grande incêndio em Roma. Talvez muitos já tenham escutado falar desse fato histórico. E Nero, nessa ocasião, culpou os cristãos de terem sido os culpados por aquele incêndio. A partir de então, a perseguição contra os cristãos, que era basicamente realizada pelos judeus, passou a ser uma perseguição estatal. O Estado de Roma passou a perseguir a religião cristã como ilícita. Então, justamente nesse contexto de adversidade, de lutas que aquela igreja enfrentava, Paulo escreve uma nova carta para seu discípulo, com o objetivo de ajudar ele a enfrentar o grande desafio que a igreja cristã em Éfeso estava vivendo. E nós, diante do grande desafio que temos vivido nesses dias, podemos aprender com aqueles ensinamentos que Paulo deu ao seu discípulo. E por isso eu queria que nós caminhássemos. Hoje, a ideia, o tema da nossa mensagem é a atitude de um servo na adversidade. E eu queria destacar 3 atitudes que nós, como servos do Senhor, devemos guardar em qualquer circunstância, mesmo na adversidade. O primeiro ponto é a atitude de um soldado. Está lá nos versículos 3 e 4 do nosso texto. Vamos lá de novo. 2 Timóteo, versículo 3 e 4. Diz assim a partir do 3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Todos nós conhecemos a história da vida de Paulo. Paulo enfrentou as mais diversas dificuldades, sofreu naufrágio, foi perseguido, preso, torturado, sofreu tudo o que vocês podem imaginar. Inclusive foi morto por causa do Evangelho de Cristo. Mas esse Paulo agora ele quer incentivar o discípulo dele a enfrentar dificuldades que seriam talvez semelhantes ou até piores do que a que ele passou. Porque a igreja agora em Éfeso era contra o império, era contra os mandamentos de Nero. E para isso ele escreve essa passagem que nós estamos considerando hoje. Agora a gente pode notar que Paulo já dá um primeiro conselho, usa uma figura de linguagem do soldado. Ele dá um primeiro conselho para que Timóteo seja como um bom soldado de Cristo Jesus. Agora, qual seria, meus irmãos, a razão por qual Paulo passou por todos aqueles sofrimentos e agora ele era apto a orientar Timóteo a passar pelos mesmos tipos de sofrimento sob o mesmo fundamento? Notem que Paulo volta um pouquinho na carta de 2 Timóteo, no versículo 1, no capítulo 1, a partir do versículo 8, onde nós vamos ver qual é o fundamento, qual é a razão pela qual Timóteo deveria, a princípio, no primeiro ponto que nós vemos, ser um bom soldado na obra do Senhor. Olha o que Paulo diz. Não te envergonhes, 2 Timóteo 1, versículo 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu, Paulo,
Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Logo, a metáfora, a figura de linguagem militar que Paulo ensina a Timóteo, ela tem o objetivo de trazer a Timóteo o espírito aguerrido em favor do Evangelho de Cristo. O Evangelho que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua determinação e graça. No nosso contexto, meus irmãos, falar em soldado pode parecer uma coisa um pouco distante, porque a gente vive num país que não tem, digamos assim, grandes atividades militares atualmente. Nós pensar em soldado, a gente vem logo à nossa mente aquele que vai limpar o quartel, aquele que vai ajudar, aquele que vai servir, que vai talvez seguir uma carreira militar até se aposentar. Mas no contexto de Timóteo não era essa a realidade que Paulo queria exaltar. Porque quando Timóteo leu a carta, Paulo dizendo para ele que ele devia ser um bom soldado, ele sabia de cara que queria dizer que ele deveria estar apto até a morrer pela obra do Evangelho de Cristo. No nosso contexto, ser soldado significa muitas coisas. No contexto de Timóteo, ser um soldado significa ir à guerra. E a guerra significa a possibilidade real de morrer, de sofrer. Notem que o texto tem um mandamento não para Timóteo ser apenas um soldado, mas o texto que nós estamos considerando diz para Timóteo sim ser um bom soldado. Um bom soldado, meu irmão, é um homem preparado, é um homem que treina, que se dedica, que está disposto a morrer pela missão. E naquele contexto, não era muito distante de Timóteo morrer pelo Evangelho de Cristo, aquele que o arregimentou. Outra característica é sobre a motivação e o propósito. Ele deveria ser um homem preparado, dedicado, disposto a sofrer, mas também porque ele sabe a quem ele serve, a Cristo Jesus, o autor da fé do Evangelho que salvou ele, que resgatou ele pela graça. Irmãos, um soldado, a dedicação do soldado é exclusiva. Olha o que diz o texto no versículo 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. É claro, meus irmãos, não compreendam mal. O texto não está querendo dizer que nós não podemos ter atividades na vida, que nós não podemos trabalhar, estudar, nos dedicarmos a outras coisas, senão a obra do Senhor em si. Mas o texto, na verdade, ensina que em serviço, ou seja, nenhum soldado que esteja em serviço se envolve nos negócios dessa vida. Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Meu irmão, quando eu ou você, nós estamos nos dedicando à obra do Senhor, quando Timóteo se dedicava à obra do Senhor, aquele texto quer dizer que ele deveria estar focado 100% naquilo que ele estava fazendo. Eu não posso servir na obra do Senhor pensando nas outras coisas. Eu sei que nós passamos por tempos de dificuldade e os nossos problemas e dificuldades nos cercam. Mas em algum momento, como um soldado, eu tenho que estar focado na obra do Senhor, meus irmãos. Porque o nosso objetivo é satisfazer a Cristo. Estamos em batalha. Batalha por nossa vida, por saúde, batalhas constantes contra o pecado, contra a ansiedade. Em certo sentido, todos nós, em alguma medida agora, estamos lutando pela nossa sobrevivência. De alguma forma, também, estamos em uma verdadeira guerra, privado de diversas coisas. Comunhão com os irmãos da igreja, amigos, família, trabalho, muitos passando necessidade, muitos não tendo, às vezes, como se sustentar. Muitos enfermos, muitos enlutados. Mas diante desta guerra, meus irmãos, como nós estamos sendo? Lembrem-se
que a nossa luta como soldado não é somente para garantir o nosso bem-estar, mas sim para agradar aquele que nos salvou, Cristo Jesus. Eu e você temos sido e será um bom soldado, dedicado, preparado, temos orado, buscado a orientação do nosso general que é Cristo, na palavra do Senhor. Não pense que por conta própria você agrada ao Senhor. Não pense que Ele quer que você consiga, você é capaz sozinho de fazer algo para agradar a Ele. Nós dependemos do Senhor. Esse é o momento que o Senhor nos colocou nessa circunstância de dificuldade para que nós possamos cada vez mais confiar e depender do Senhor. E a partir de que essa confiança nos enche de energia, meus irmãos, nós podemos ser bons soldados, dispostos a enfrentar, a treinar, nos dedicar para enfrentar todas as dificuldades. Meus irmãos, agora é a hora. Para mim e para você. Não pense que nós aqui em casa, que nós na liderança da igreja não temos passado por dificuldade. Temos. Mas essa palavra é para mim e para você. Essa palavra era para Timóteo, discípulo do próprio apóstolo Paulo. Vamos nos dedicar como um soldado, mas um soldado da cruz de Cristo. Amém, meus irmãos? A segunda atitude que o texto destaca que um bom servo do Senhor deve ter diante da adversidade é a atitude de um atleta. Está lá no versículo 5. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim: igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Vamos considerar só esse versículo. Note que Paulo vai alargando a figura do bom servo que ele quer apresentar para Timóteo. Assim como nenhum soldado se envolve nas coisas da vida estando em serviço, como nós já vimos, o atleta não é coroado se não competir conforme as regras. Assim como o soldado distraído morre, o atleta que não segue as regras é desclassificado. O atleta só recebe a recompensa, o prêmio tão almejado, se competir segundo as normas. Um atleta deve seguir as leis da disputa e jamais pode tornar mais leve seu trabalho quebrando regras. O que seria, então, lutar segundo as regras? Se Paulo está dizendo que Timóteo deve ser como um atleta que deve se preocupar em seguir as regras da batalha, a que tipo de regras Paulo está se referindo? Naquele contexto, quando Timóteo leu essa orientação de Paulo, naquele contexto, as normas eram tão severas, tanto que regulamentavam os esportes, as atividades de um atleta, quanto as do treinamento. Os atletas eles eram constantemente observados para saber se eles cumpriam as regras também durante o treinamento. E tanto na quebra da regra na competição quanto no treinamento, as punições eram severas, geralmente levavam à desqualificação. Aqui a ilustração de Paulo, essa ilustração de Paulo é para mostrar para Timóteo dois mandamentos que ele não poderiam se afastar, duas direções que ele não poderia se afastar para seguir conforme as regras. Isso a gente vai ver na própria carta de 2 Timóteo. A primeira, eu quero destacar essas duas orientações. A primeira é que o trabalho de Timóteo deveria ser guiado e estar restrito à palavra do Senhor, à Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento na época, assim como o Evangelho de Cristo ensinado por Paulo. Notem o que diz lá 2 Timóteo, versículo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que fortes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra, toda boa obra.
Então, a primeira orientação, o primeiro caminho que Timóteo não poderia se afastar sob pena de ser desqualificado como um atleta que descumpre as regras é a palavra que ele foi ensinado, as sagradas letras que aqui se referem ao Antigo Testamento, mas também a salvação em Cristo Jesus ensinada por Paulo. Então é a ortodoxia. Você quer ser um servo dedicado ao Senhor? Segue a palavra do Senhor, meu irmão. Busca nela o conhecimento. Qualquer coisa que você caminhar para a esquerda ou para a direita que não for na linha que a palavra deve nos guiar, você está em desconformidade. Não está agindo como um atleta que se dedica, como um atleta que treina, que acorda cedo, mas sempre adstrito às regras. Mas essa orientação de Paulo, essa ilustração de Paulo também leva a um outro ensinamento para Timóteo, que a condição de atleta que deve cumprir as regras é seguir o que a palavra do Senhor diz, seguir o ensinamento apostólico, mas também uma vida de santidade, ou seja, uma prática, uma vida em que a prática acompanha a doutrina que nós acabamos de falar. Olha o que agora vamos lá para 1 Timóteo. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Texto muito conhecido. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade. Viu, juventude? Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Esse procedimento, esse tornar-se padrão que Timóteo deveria fazer, é conforme o ensinamento da palavra do Senhor. Um atleta, ele pode até ter um desempenho superior. Ele pode ser melhor que os outros competidores, pode ser mais capaz, mas será inevitavelmente desqualificado se tentar bolar essas regras que nós falamos para alcançar uma vantagem indevida. Isso é uma atitude indigna de um atleta. Muitos conquistam medalhas em competições, mas algumas vezes se descobre que atletas descumprem regras e por isso são desqualificados. O exemplo mais clássico talvez seja de um homem chamado Lance Armstrong. Ele tornou-se um ídolo mundial, uma vez que depois de ter se recuperado de um câncer, ele era um ciclista, venceu o Tour da França, que é a principal competição de ciclismo, e ele venceu 7 vezes, meus irmãos. Só que em 2010, isso foi entre 99 e 2005, só que em 2010 foi descoberto que ele estava dopado, que ele usava anabolizantes para conseguir essa vitória. De grande campeão, de grande vencedor, idolatrado no mundo pelos atletas, principalmente daqueles que gostam muito de ciclismo, se tornou um exemplo de desonestidade, um exemplo do que não ser. Como tem sido a minha e a sua caminhada nesses dias? Temos a mesma atitude de um atleta na preparação? Tenho tido disciplina com a minha vida devocional, disciplina no culto doméstico. Você, jovem, tem participado dos nossos metanoias? Os metanoias estão acontecendo. Se você não sabe ainda, entre em contato nas redes sociais. Você vai ter lá todas as informações necessárias. Adolescentes, eu sei que muitos têm participado da UNAD, porque eu tenho sido informado. Continuem, sejam zelosos no proceder para conhecer a palavra e não correr o risco de ser desqualificado. Mas também sejam zelosos no comportamento, para praticar na vida a palavra que vocês têm conhecido e têm refletido. Temos tido, então, meus irmãos, o caráter do Evangelho que agora queremos que nos sustente. Muitos de nós, como já foi dito, passam por lutas e batalhas. Queremos que o Senhor nos dê a força, nos dê a paz, que nos sustente, nos guarde, nos proteja. Nós queremos tudo isso. Isso é lícito, isso é bíblico. Mas a Bíblia também nos ensina o dever. Não só o receber, não só o adquirir, mas também fazer. Ter uma vida dedicada. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Seja como um soldado, seja como um atleta.
se não cumprirmos as regras, meus irmãos, talvez possamos ser desqualificados. Ainda tem uma terceira atitude que Paulo ensina a Timóteo. Essa atitude é a de um lavrador. Está lá no versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Por fim, o apóstolo deixa uma imagem cheia de esperança para Timóteo, o apóstolo Paulo. Para o trabalho de um lavrador, que muitas vezes é anônimo e sem emoção, ele está lá dia a dia, talvez sozinho no campo, trabalhando, plantando aquela semente, mas também ele vai ter direito a participar dos frutos do trabalho realizado. É isso que Paulo está dizendo. Assim como o soldado luta na batalha, assim como o atleta compete, o lavrador trabalha na lide, trabalha na seara e um dia ele vai ser recompensado pelo Senhor. A atitude destacada aqui por Paulo é que o servo precisa trabalhar arduamente, mas que também, além disso, que deve participar dos frutos. A Escritura nos ensina que nenhum lavrador preguiçoso consegue um resultado abundante na lavoura. Olha o que diz Provérbios 20, versículo 4. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Diz ainda Provérbios 24, 30. Passei pelo caminho do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. O lavrador é o indivíduo, meus irmãos, o agricultor, o lavrador. A figura que Paulo quer destacar aqui é o indivíduo que acorda cedo. O sol nem nasceu e ele já está acordado, se preparando para trabalhar contra a pobreza do solo, a hostilidade do tempo, as ervas daninhas, as pragas, tudo. Notem que Jesus, utilizando essa mesma metáfora que Paulo diz em Lucas 9,62, Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que esses ensinamentos nos mostram, meu irmão? Que esse homem que se dedicou, começou a trabalhar no campo, a se esforçar, acordar cedo, pegar sol, sofrer diversas dificuldades, ele é um homem que se dedicou à obra do Senhor. É um homem que de alguma forma, quando Jesus diz aquele que pega no arado, é que é aquele que se envolve na obra do Senhor, ele não pode voltar para trás. Não existem espectadores nas arquibancadas dos agricultores, dos lavradores. O lavrador sequer é capaz de administrar o resultado do seu trabalho. O lavrador depende de muitas coisas que ele não tem a menor ingerência, como o tempo, como o solo, como todas essas coisas, condições climáticas e etc. Mas no final de contas, a atitude do lavrador demonstra justamente aquilo que o Senhor espera. Uma dependência. Olha o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 3, versículo 5. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio do quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. Deus é quem faz crescer, meus irmãos. Mas o que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Olha o privilégio que o Senhor nos dá. O Senhor nos coloca numa obra que nós somos indignos de fazer. O Senhor nos resgata da escravidão do pecado, resgata da inutilidade que nós outrora poderíamos viver, para viver agora uma vida dedicada à obra do Senhor. Mas não é sem recompensa. Esses que trabalham e se dedicam à obra do Senhor com rigor, com zelo, eles vão ser os primeiros a participar dos frutos. O lavrador semeia com lágrimas, meus irmãos. O lavrador é aquele, como diz Salmo 126, versículo 5, aquele que semeia com lágrimas, com dificuldade,
Nós agora, eu, vocês, todos aqueles que somos servos do Senhor, estamos semeando com lágrimas, mas com alegria nós colheremos, Senhor. Diz lá, Salmo 126, versículo 5. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Imagine esse dia, meus irmãos, que nós vamos estar de volta na nossa igreja, colhendo o fruto desse nosso trabalho de dedicação, meu, de vocês, da nossa igreja, de continuar servindo ao Senhor, como um soldado, um atleta, um lavrador, dedicado à obra do Senhor das melhores maneiras que nós pudermos fazer. Agora é o tempo, meus irmãos. Esse é o tempo que devemos grandemente nos dedicar ao serviço do Senhor. Estamos lutando arduamente contra adversidades, como o soldado luta na batalha, como o atleta compete com seus adversários, como o lavrador trabalha incansavelmente diante de todas as adversidades. Assim, a nossa atitude tem também de ser como esses. Não devemos buscar o holofote, meus irmãos, mas nós devemos saber que estamos completamente dependentes do Senhor e que devemos nos dedicar para sempre levar para frente e continuar avançando a maravilha que é servir na obra do Senhor. Eu tenho notado, meus irmãos, nesses dias, alguns comportamentos surpreendentes. Eu vejo que muitos irmãos, outrora muito ativos na nossa igreja, eu estou falando especificamente na juventude, né? Muitos ativos na nossa igreja, sumiram. De forma que, talvez enfrentando lutas e batalhas no lar, dificuldades financeiras, enfermidades, eu não estou querendo condenar. Eu estou só relatando uma realidade. Mas assim também, meus irmãos, eu me surpreendi muito e fico muito alegre com isso, com irmãos que outrora nem exerciam tantas atividades e parece que diante da adversidade se levantaram. Passaram a se dedicar mais, passaram a entrar em contato com os irmãos, mandar mensagem perguntando oração, participando das atividades como quer que estejam sendo. Meus irmãos, vamos seguir o exemplo desses irmãos. Agora é a hora da diversidade. Agora é a hora que se aplica aqui a história de Timóteo. Timóteo deve ter enfrentado os piores absurdos, que o que a gente está passando não chega nem perto daquilo. Mas são essas imagens que Paulo quer colocar no coração de Timóteo e no nosso coração, como nós devemos nos servir. Vamos nos levantar, meu irmão. Vamos nos levantar para trabalhar na obra do Senhor, porque isso é um privilégio. Nós não temos desculpa nem licença para parar nesse momento. Nós temos que continuar avançando. Eu escuto muita gente dizendo que a igreja do Senhor vai sair muito melhor depois disso. Depois que passar a pandemia, todos vão dar o valor que deve dar para a igreja do Senhor, todos vão se dedicar mais. Mas, meus irmãos, eu acredito que sim, mas depende. Depende do que nós estamos fazendo agora. Nós vamos dar muito mais valor, sermos servos muito mais valorosos depois de enfrentar todas essas adversidades, se nós nos dedicarmos agora. Não adianta eu achar que acabou a pandemia, pronto, sou um servo maravilhoso. Vamos ser como um lavrador. Talvez o nosso trabalho agora, meu irmão, não seja visto. Talvez o nosso trabalho de mandar uma mensagem para o irmão, de orar para um outro lá na nossa casa sozinho, ninguém veja isso. Mas, meus irmãos, o Senhor, Ele é o que nos arregimenta, é aquele que nós temos que agradar e Ele certamente vê todas as coisas. Lembre-se, não é porque o Senhor, agora voltando para a figura do lavrador, não é porque o Senhor dá o crescimento que eu vou ser um obreiro relaxado. Pelo contrário, Ele dá o exemplo do lavrador. É o Senhor que dá o crescimento, mas Ele abençoa o servo fiel, meus irmãos. A nossa igreja vai ser transformada, a igreja do Senhor espalhada na face da terra vai ser transformada conforme a forma que nós superarmos esses momentos, a forma que nós nos dedicarmos nesses dias, a forma quanto nós nos envolvermos e confiarmos no Senhor com nossos temores e nossas angústias, nossos sofrimentos, nossos lutos, nossas doenças.
Esse é o momento, meus irmãos. Já caminhando para a conclusão, lá no versículo 7 diz assim, 2 Timóteo 2,7. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. A palavra pondera aí tem um sentido de prestar atenção, absorve as coisas. Um bom soldado é sustentado pela crença na vitória. O atleta tem a visão da coroa. O lavrador espera a colheita. Cada um de nós deve se submeter a essas disciplinas, meus irmãos, e trabalhar para a glória de Deus. E a razão, Paulo vai dizendo logo na sequência do texto, a partir do versículo 8. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso. Paulo, contudo a palavra não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Meus irmãos, a palavra de Deus não está presa. Não é uma quarentena, não é uma pandemia. Nada para a obra do Senhor, nada para a palavra do Senhor, nada para a palavra do Senhor. Nós devemos suportar sofrimentos e angústias algum tempo mais, mas devemos continuar trabalhando para todos aqueles que o Senhor tiver misericórdia, todos aqueles que nós pudermos, nossos irmãos, os eleitos do Senhor. Essa é a minha palavra para você essa noite, que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que edifica e transforma, Senhor. Obrigado porque ela encontra local no nosso coração, Senhor. Ela faz ele ferver, ela faz ele sentir a energia daquilo que nós devemos fazer, Senhor. Ela faz a gente se dedicar à Tua obra, Senhor. Muito obrigado porque essa palavra encoraja. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, seja no coração de cada um, fazendo que a pessoa tenha esse desejo de se dedicar mais e mais na Tua obra, Senhor. Que nós saibamos usar o exemplo de Timóteo, Senhor, para nos dedicarmos à obra nas nossas turbulências, nas nossas angústias, nas nossas dificuldades, Senhor. Que a Tua palavra se propague, Senhor, que nós sejamos instrumentos pela Tua graça e pela Tua misericórdia. É o que eu peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e o indigno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo
nós temos a vitória que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Cruz em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Meus irmãos, estamos chegando agora ao final do nosso culto. É um desafio, mas também é uma alegria muito grande saber que, de alguma forma, nós vamos estar juntos nesse momento. E eu quero dizer que as nossas atividades do Ministério Atitude, muitas estão acontecendo, de forma diferente, mas estão acontecendo. Participe dos nossos metanoias. Entre em contato com os irmãos. Não deixe de orar uns pelos outros. Lembra do desafio do celular, de colocar no celular? Orem uns pelos outros, orem pelos nossos enfermos. Se dedique, encontre formas. Nós, seres humanos, temos uma criatividade imensa para se dedicar ao pecado. Vamos ter essa mesma, muito melhor, porque é pura e santa a criatividade para nos dedicar à obra do Senhor. Essa é a minha palavra, que você tenha sido abençoado, como eu fui por esse culto e por essa mensagem. Vamos orar ao Senhor encerrando, amém? Muito obrigado, Pai querido, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esse culto. Muito obrigado pelos meus irmãos que puderam nos acompanhar, que puderam estar junto conosco nessa noite. Muito obrigado, Senhor, porque somos servos, membros e congregados e visitantes de uma igreja que se dedica, buscando alternativas, enfrentando dificuldades, mas se dedica a continuar trabalhando na obra do Senhor, esperando que Ele dê o crescimento. Abençoa cada um no seu lar, Senhor. Cuida da nossa igreja, cuida dos nossos irmãos, cuida daqueles que têm nos acompanhado, Senhor. Cuida daqueles que Te buscam, Senhor. É o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Estão liberados. Estamos encerrando a transmissão de nossa celebração. Se você tomou uma decisão ou foi abençoado, fale conosco através do e-mail oração@pibpa.org.br. Gostaria que mais pessoas fossem abençoadas através desse ministério? Não deixe de nos ajudar para que essa obra continue a crescer. De segunda a sexta, 12h30, temos nosso momento de oração. Às terças-feiras, 16h, a oração MCM. Às quartas-feiras, às 19h, temos o culto de comunhão. Às quintas-feiras, às 8h30, temos a oração da terceira idade. Sábado, 19h, o culto da juventude. No domingo, 8h30, acontece o nosso Getsemane. Às 9h, a escola bíblica dominical. 10h15, a celebração da manhã. Às 7h, o nosso culto de celebração. Não deixe de vir adorar conosco. Mas caso você não possa estar aqui, assista a nossa transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube ou pibpa.org.br. Para saber tudo o que acontece na nossa igreja, acesse nossas redes sociais.